tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. É uma alegria poder recebê-la aqui em nosso canal, onde nós vamos estudar as lições da Escola Bíblica Dominical. E neste momento nós vamos estudar a lição de número 1 da nova revista CPAD, que tem por título A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Vamos aqui então à nossa primeira lição, que diz assim: a igreja diante do espírito da Babilônia. E o texto áureo se encontra em Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, que diz: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A verdade prática diz: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Bom, quais são aqui então os objetivos da nossa lição? O primeiro será apresentar os significados da Babilônia e, portanto, fazer uma análise aqui de Apocalipse, capítulo 17. O segundo objetivo será elencar os sistemas que formam o espírito da Babilônia. E, em terceiro lugar, demarcar a posição que se espera da igreja nesse contexto. Isto é, o que espera da igreja diante desse cenário em que nós estamos vivendo. Vamos aqui, junto comigo, então, estudar essa importantíssima lição. Muito bem, qual é a palavra-chave que vai nortear toda esta lição? É a palavra Babilônia. E aqui nós vamos explicar o que significa a palavra Babilônia e por que no Apocalipse João está usando esta expressão, o que ele quer dizer com esta expressão. Bom, na introdução do livro, aqui da revista, nós temos o comentarista dizendo que o Apocalipse é o livro da revelação de Jesus Cristo. Isso aparece no capítulo 1, versículo 1. E o propósito do livro de Apocalipse é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Sendo assim, a gente precisa dizer aqui inicialmente que o livro de Apocalipse é um livro recheado de simbolismos. Existe uma linguagem simbólica, uma linguagem alegórica, mas também o livro de Apocalipse tem um teor profético. Então, é uma carta que faz uso do gênero apocalíptico com uma característica profética. Uma carta porque quando João escreve, João tem por objetivo direcionar esta carta às 7 igrejas da Ásia. Ela tem um caráter apocalíptico, ou seja, ela usa essa literatura apocalíptica, que é uma literatura que não aparece exclusivamente no Apocalipse de João. Na época de João, outros textos apocalípticos também apareceram e faziam uso do mesmo estilo literário. Assim como Daniel, por exemplo, também faz uso do gênero literário apocalíptico. O gênero literário apocalíptico, ele faz uso de imagens, não é? Então a gente verá, por exemplo, no livro do Apocalipse, animais com mais de uma cabeça, com 10 chifres, por exemplo, quando ele fala a respeito da besta. Nós veremos em Apocalipse também o frequente uso dos números. Os números são importantes no texto de Apocalipse, das cores, né? Lembra que os cavalos, eles possuem cores, então é um livro recheado de uma linguagem simbólica. E esses animais com mais de uma cabeça, essas cores, essa variedade de chifres, elas têm um significado, todas elas têm um significado. Era uma maneira oculta, né, de você dizer algo, mas era uma maneira que tinha uma finalidade, tinha um objetivo por trás de descrever este mundo usando estes símbolos, tá? Então, no Apocalipse, nós temos uma descrição desse mundo relacionada aos eventos da época de João, os eventos que aconteceriam, usando, então, essa linguagem perpassada de simbolismos, de alegoria e assim por diante.
É por isso que o Apocalipse ele é um livro de difícil interpretação, porque a gente precisa decifrar esses símbolos para entender a sua mensagem. Bom, e dentro desse aspecto, Apocalipse por si só também terá uma característica escatológica, no sentido de que aponta para o fim, aponta para o acontecimento do fim. E tudo isso, então, dificulta aqui a nossa interpretação. Porém, convém aqui nessa lição a gente esclarecer que o objetivo aqui é analisar o que nós podemos aprender a partir de Apocalipse capítulo 17, da crítica que João faz à Grande Babilônia. E o objetivo, segundo o comentarista, será alertar a igreja a respeito dos aspectos gerais do espírito da Babilônia. E para isso a gente terá que ver aqui o que significa, o que seria essa Babilônia, para a gente compreender aqui a mensagem do livro de Apocalipse, sobretudo o capítulo de número 17. Bom, dito isso então, vamos aqui ao tópico de número 1. Então, a grande prostituta. A personagem, a Babilônia e seu significado, aí o subtópico a grande prostituta. A personagem é apresentada como uma meretriz, isto é, uma prostituta. Né? Na época de João, havia muitas prostitutas nos templos das cidades, eram templos que tinham várias prostitutas. Por exemplo, em Éfeso havia o templo Afrodite, e ali no templo Afrodite também havia várias prostitutas, chamadas de prostitutas cultuais. E aqui em João chama, né, apresenta inicialmente essa Babilônia como a grande prostituta, como a grande meretriz que seduziu, que prostituiu os reis da terra. Então, no texto bíblico, nós temos que destacar aqui 3 termos em grego. O primeiro termo é porné, significa prostituta. Depois nós temos o verbo porneo, significa prostituir-se, e porneia, que é o adjetivo, né? O substantivo, melhor dizendo, que você tem aqui prostituição. Então, na mensagem do Antigo Testamento, os profetas, eles usavam essa expressão para tecer críticas ao povo de Israel, indicando que o povo de Israel havia se dobrado diante a outros deuses, havia se dobrado diante de outras divindades. E a expressão usada ali no Antigo Testamento tem essa indicação de que eles estavam se prostituindo, porque eles adoravam outras divindades. A ideia é que Deus, no Antigo Testamento, ele é apresentado como o esposo, ele é apresentado como o marido da nação. E quando essa nação, então, se volta contra Deus, essa nação vira as costas para Deus, é como se essa nação estivesse abandonando Deus e traindo Deus, como Deus ali é o seu marido, é como se ele estivesse cometendo adultério. E aí os profetas fazem esse tipo de crítica, dizendo que eles estavam se prostituindo. Então, no livro de Apocalipse, diz que essa grande meretriz, ela se assenta sobre muitas águas. E no capítulo 17 ainda, no versículo 15, o próprio texto nos dá a interpretação, dizendo que essas muitas águas são, na verdade, multidões, e são multidões que foram seduzidas pela idolatria, foram multidões seduzidas pelo paganismo e pela oposição à fé cristã. Assim, a grande prostituta, ela é identificada como uma de suas facetas, que é a imoralidade, e o falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. Mas a pergunta é, que Babilônia é essa? Bom, vários estudiosos se debruçaram sobre o capítulo 17 para tentar compreender. Aqui eu quero citar o Grant Osborne, por exemplo, tá? E dentre outros, que dirão que João está fazendo aqui uma espécie de comparação, né? Assim como no Antigo Testamento a Babilônia foi aquele povo responsável por destruir o templo de Jerusalém, por prender e levar cativo o povo de Deus que estava em Jerusalém para a Babilônia, agora Roma
ela encarna esse papel. Então, Babilônia aqui a expressão é usada para falar de Roma, isto é, para falar do Império Romano, na pessoa do imperador. Então, Roma, naquele tempo, estava fazendo o papel da Babilônia no Antigo Testamento, perseguindo, maltratando os cristãos. É claro que existe uma discussão se nós temos, quando o Apocalipse foi escrito, ali no final do século I, uma perseguição sistêmica e generalizada contra todos os cristãos. O que se sabe hoje é que, embora a perseguição não seja sistêmica e generalizada, como ocorre no século II, nós temos sim perseguições pontuais, como aquela empreendida pelo imperador Nero na década de 60. Então, João está dizendo que Roma, a encarnação da nova Babilônia, esse império do mal, é um império que se opõe contra os cristãos. É um império que seduziu muitas pessoas e trouxe essas pessoas para se embriagar com o seu vinho, ou seja, elas foram seduzidas por aquilo que a Babilônia oferecia, por aquilo que Roma oferecia, que no texto aparece como a Babilônia. E João quer dizer então, quer fazer uma crítica, dizendo que os cristãos não poderiam deixar-se seduzir por Roma, e nem muito menos pelo glamour de Roma, não, eles não poderiam se deixar seduzir, porque havia para eles uma cidade melhor, uma cidade maior, e aí ele vai estabelecer esse contraste. Logo, note que o texto tem essa característica profética, porque o espírito da Babilônia, com as suas práticas sedutoras, imorais, idólatras, que permeou a Babilônia no Antigo Testamento, que permeou o Império Romano, permeia os nossos dias e permeou ao longo da história da igreja, ao longo do povo de Deus. Logo, João está dizendo, olha, não se deixe seduzir por esse espírito, porque esse espírito levará certamente vocês à morte, tá? Então, no subtópico 2, nós temos a mulher e a besta escarlata. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta, que aqui aparece com o simbolismo de uma mulher, por exemplo. Ela se veste de púrpura e também de escarlata, o que significa o seu reinado de luxo. Existe uma crítica também de João aqui, à ganância, à luxúria. João também faz esse tipo de crítica, porque a grande prostituta, a Babilônia, seduz as pessoas para que elas abraçam o sentimento de ter desenfreado, a compra compulsória, a ganância desenfreada, e com isso vem outros sentimentos como inveja, como ira, como contenda. Então é como se ele estivesse dizendo que a Babilônia, a grande prostituta, ela alimenta o coração daqueles que são seduzidos por ela a viver uma vida gananciosa, desenfreada, não contente, tá? Então ela é sedutora em tudo aquilo que ela oferece. E aí ele dirá que essa mulher que se assenta sobre a besta escarlata, o texto diz que ela vai ao deserto. Alguns estudiosos dizem ali que o deserto naquela época também era crido como a morada dos demônios, O próprio Bortolini dirá isso. Então, ela também se adorna com ouro e com predas preciosas, o que indica ali o materialismo econômico, o poder econômico. É como se o interesse da grande prostituta é seduzir as pessoas para voltar-se só para o materialismo. E o que é materialismo? Bom, se a gente tratar o materialismo aqui em termos filosóficos, o materialismo é a crença, em termos filosóficos, que acredita que tudo se resume ao material, O que há é apenas o material, o que há é apenas o que vemos. Não há o metafísico, não há o além da natureza, Portanto, não há Deus, o que há é apenas o material. E aí, essa grande Babilônia, ela seduz as pessoas a se voltarem apenas para a aquisição do ter, para o desejo da posse,
para olhar apenas para o seu próprio umbigo, tá? Então são algumas críticas que João vai fazendo aqui. E o cálice em sua mão diz respeito às abominações e às imundícies de sua prostituição, o que representa toda forma obscena e impura de contaminação moral e também espiritual da sociedade, que já era um problema na sociedade do seu tempo, que já era uma crítica que João estava fazendo à sociedade do seu tempo e ao Império Romano. A sociedade romana era uma sociedade promíscua, né? A imoralidade imperava nas sociedades romanas. Lembra que Paulo, por várias vezes em suas cartas, ele faz crítica de práticas comuns ali durante o Império Romano que Paulo vê como um problema, como a relação sexual com prostitutas, por exemplo, e que Paulo fala que os membros da igreja não deveriam agir daquela maneira. Então havia um afloramento ali na sociedade romana, afloramento sexual, a sedução pelo dinheiro, pela posse e pela ganância, consequentemente inveja, e tudo isso João está fazendo uma crítica ferrenha ali. Então, a fera da qual a mulher está montada é a besta que saiu do mar, tá? Então, é isso que João está dizendo. No texto aqui, trata-se do anticristo, que pelo poder de Satanás faz oposição a Jesus. E também nós temos que ler o texto olhando para o seu contexto mais perto, o seu contexto mais imediato, tendo sempre Roma como pano de fundo, o Império Romano como pano de fundo, o imperador e o culto ao imperador como pano de fundo, e a partir do momento que a gente faz esse mapeamento do pano de fundo, a gente consegue fazer uma aplicação aqui profética e escatológica, tá? Então, ele, no caso o anticristo, profere blasfêmias em consciente repulsa ao senhorio de Cristo. Suas cabeças, seus 10 chifres simbolizam os poderes do mundo e a força política, tá? Então, essa crítica João está fazendo no capítulo 17. Esse espírito da Babilônia, ele rodeia o mundo, ele perpassa as eras, ele perpassa os anos. E a gente precisa olhar para isso com bastante cuidado, vendo que a sociedade em que nós estamos inseridos, ela quer nos seduzir, mas a gente não pode ser seduzidos por essa sociedade que está em contraponto, que está às vezes, ou na grande maioria das vezes, contrária, né, àquilo que Deus requer, está indo de encontro à vontade de Deus. Bom, então o mistério, a Grande Babilônia. Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado, mistério, a Grande Babilônia. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. Isso daqui precisa ficar claro. João está usando um simbolismo. E como eu disse lá no começo, ele está se apropriando de Babilônia, né? Pensando ali no Império Babilônio, que foi o império exatamente que se opôs ao povo de Deus, destruindo Jerusalém, né? E levando as pessoas cativas. Então, Babilônia é descrita como a grande porque é poderosa em seu alcance. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Essa expressão aqui, mãe, é como se estivesse dizendo que ela fez filhos, né? E que as outras nações também estavam copiando, eram como filhos dessa grande Babilônia. É como se João estivesse dizendo, olha, o Império Romano fez filhos, fez discípulos aí, e essas outras nações, esses outros reis da terra que foram seduzidos por elas são seus filhos. Estão fazendo também aquilo que ela pratica. Então João mais uma vez está fazendo uma crítica. O povo de Deus tem que se colocar como um povo profético na terra. E como um povo profético, não aceitar a moralidade da Babilônia. Pelo contrário, estar distante, ser diferente e lutar contra o espírito da Babilônia. Então, Babilônia, ela é a responsável pelos santos, pela morte dos santos, pelo assassinato dos santos.
e das testemunhas de Jesus. Como se João estivesse dizendo, olha, aqueles que estão se contrapondo a esse espírito da Babilônia, eles são perseguidos. Eles são mortos. Mortos pelo seu posicionamento, calados pelo seu posicionamento. Então, é um chamado a uma responsabilidade profética. A gente precisa, nesse tempo, assumir o nosso papel enquanto igreja de Deus e voz profética para a nação, que tem coragem de denunciar os abusos morais, né, que a gente vê na nossa sociedade. Então não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Né? O Império Romano, ele vai inicialmente no primeiro século se posicionar contra os cristãos exatamente porque esses cristãos, eles não dividiam a sua lealdade. A sua lealdade era única e exclusivamente a Cristo. Eles não adoravam o imperador, eles não sacrificavam o imperador. E depois, no século II, eles vão pagar com a própria vida, eles vão morrer porque eles não querem se curvar frente àquilo que aquela cultura e aquela sociedade quer impor. E ao longo da história, vários cristãos foram perseguidos da mesma maneira, porque o espírito da Babilônia que rodeou a história também perseguiu os cristãos, mas os cristãos foram íntegros e foram fiéis. E no século 21, no ano de 2023, 2022, não é diferente. Os cristãos, eles resistem ao espírito da Babilônia, ao mundo sedutor, né, que a todo momento quer arrastar esses cristãos para a morte, né, e fazer com que eles se distanciem de Deus. Então o espírito da Babilônia, ele é um sistema global deliberadamente anticristão, que se posiciona contra Cristo e contra a sua palavra, ok? Vamos aqui ao tópico de número 2, o espírito da Babilônia. Então, no sistema religioso, o espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e também dos deleites. Então essa crítica ali, João vai fazer uma crítica incisiva, uma crítica deliberada. Gera naqueles que são por ela seduzidos, amantes de si mesmo, amantes do dinheiro, aonde são dominados pela ganância, pelo desejo de ter, e com isso vai se distanciando dos valores cristãos. Se a gente não tomar cuidado, isso toma conta do nosso coração, ao ponto de pisarmos no outro, ao ponto de darmos uma rasteira no outro, ao ponto de pensarmos em nós mesmos. E valores cristãos como o amor ao próximo, o perdão, o compartilhamento, a ajuda, a compaixão, o estender a mão, ele vai sendo negligenciado, ele vai sendo deixado de lado pela essa sedução. N.T. Wright tem um livro chamado Surpreendido pelas Escrituras, em que há um capítulo que ele intitula como Idolatria 2.0. E nesse capítulo ele diz que a idolatria do mundo antigo é a mesma idolatria hoje. Embora não existe hoje, né, essa materialização, essa antropomorfização dos deuses, né, já que os deuses eles eram pessoas ali criadas pelos romanos e pelos os gregos, né, embora hoje a pessoa não adore a Marte, não adore a Afrodite, não adore, enfim, né, a Mamon, mas a adoração que motivava as pessoas lá no primeiro século a esses deuses é a mesma hoje. Hoje as pessoas continuam adorando o dinheiro, embora não chamam de Mamon, mas continuam adorando o dinheiro com ganância, com inveja, usando de meios escusos, ilícitos para obter às vezes o dinheiro. As pessoas continuam adorando o sexo, né? Vivem o sexo desenfreado, continuam adorando, né? Enfim, não mais
dizem que estão adorando a Marte, não mais dizem que estão adorando a Mamon ou a Afrodite, mas praticam os mesmos atos da adoração das pessoas ali no primeiro século, quando adoravam a essas divindades ali que existiam em Roma e também na Grécia e no mundo greco-romano. As pessoas hoje estão amantes de si mesmas, ou seja, elas foram seduzidas pelo espírito da Babilônia. Então, além disso, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento moral. É uma crítica que o autor faz aqui por meio do relativismo, onde se rejeita a doutrina dos apóstolos, se rejeita a autoridade bíblica. Olha para a Bíblia e diz, olha, isso daqui a gente toma para nós, isso daqui não. É seletivo no seu olhar para a Bíblia, é seletivo no seu olhar para os textos bíblicos, né? Seleciona o que agrada e não seleciona aquilo que não agrada. Resume Deus e a Bíblia ao amor, por exemplo, negligenciando a justiça de Deus ou a ira de Deus. Então existe um relativismo no próprio mundo. E o que é o relativismo? É a ideia de que não há verdade absoluta. O mundo prega isso, né? Você é a medida de todas as coisas. Não há verdade, o que há é apenas o ponto de vista, né? Cada um tem o seu ponto de vista e não existe hoje, como é levantado às vezes a bandeira, que isso é certo ou errado. Não, o que vale é como eu vejo, é como eu enxergo, é como eu entendo. Então, a moral que era absoluta, né? O certo e errado hoje se torna uma moral relativa. E com isso a autoridade bíblica, que é normativa e absoluta, ela também tem sido relativizada pelas pessoas na sociedade atual. Outra coisa, o humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos, né? O homem, ele ganha o centro agora, o que a gente chama de antropocentrismo, e o homem no centro agora, tudo é pensado em prol desse homem, para esse homem, a partir desse homem, o universo agora ele começa a orbitar, isso inicia na modernidade, é claro, mas ele orbita muito mais na idade contemporânea em torno do homem, em torno do seu próprio umbigo, né? Onde as pessoas não aceitam serem confrontadas, onde as pessoas não aceitam que elas sejam questionadas por aquilo que ela está fazendo, né? Onde um ato de honestidade passa no Jornal Nacional como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, como deveria ser algo extremamente normal. Tudo agora é para o homem, pensado no homem. E a gente precisa aqui ser muito sincero, porque por vezes até mesmo dentro da igreja isso aparece, né? Nos louvores, a gente precisa tomar cuidado com isso, para que os louvores não sejam antropocêntricos, mas sejam cristocêntricos. Não é o ser humano que merece adoração, não é o ser humano que é digno de adoração, é Deus que é digno de adoração. Outra coisa é o sincretismo, essa mistura aqui entre sagrado e profano, aonde por vezes nós já não mais tem se feito a distinção em que algo é sagrado diferente do profano, e o profano começa a ganhar também espaço dentro da igreja. Então tudo passa a ser permitido, tudo passa a ser lícito e a verdade ela é destruída. Em consequência disso, a igreja verdadeira ela é brutalmente perseguida porque ela se posiciona contra, porque ela simplesmente questiona tudo isso. Então no subtópico 2, no sistema político e cultural, o espírito da Babilônia exerce força e influência na política e também na cultura. Vez por outra, a gente vê pautas progressistas de inversão de valores sendo apresentadas, pautas estas que afrontam a cultura cristã. A gente vê apologia ao aborto, por exemplo, aonde hoje se discute quando que começa a vida e quando que não é vida. Isso daqui é vida, isso daqui não é vida. A partir de qual momento o óvulo fecundado é vida e não é vida. Sendo que isso é ilógico, porque há países hoje que têm permitido aborto até o 4º mês de gestação. No 4º mês de gestação você já tem o coração formado, já tem os órgãos formados. O coração se forma com 19 dias, se eu não me engano, começa a bater com 21, 22 dias.
Então, e é nesse momento que a maioria das vezes as mulheres descobrem que elas estão grávidas. Geralmente, quando uma mulher aborta hoje, ela já aborta um coração que bate, ela já aborta uma pessoinha ali com o coração batendo. É claro que outros órgãos vão se formar, o seu cérebro vai se formar ainda, mas já há um coração batendo. E hoje existe essa apologia do aborto, até onde é vida, até onde não é vida, não é? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, senão a gente mata inocentes no ventre, e a gente precisa defender a vida, precisa defender a vida. A legalização das drogas é outro problema que está sendo discutido aí nos âmbitos federais dos poderes. Nós temos ainda a prostituição. Então, assim, esse sistema político e cultural que traz a nós, né, valores contrários à palavra de Deus, eles precisam ser resistidos. E a gente precisa ter argumento para isso. Tá? O patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalistas aqueles que pensam diferente, ou aqueles que simplesmente discordam. Hoje, discordar, né, de uma opinião do outro é errado, porque se você não pensar igual, você está pensando errado e é taxado como fundamentalista porque pensa diferente. Então a censura contra quem defende os valores bíblicos, censura na grande mídia, na arte, na literatura, na educação, e a gente vê tudo isso promovendo um doutrinamento contrário à fé cristã. Então, coagida pela política do politicamente correto, a sociedade assimila a defesa da nova cultura. E nesse contexto, os cristãos são julgados e também perseguidos. Tá? Bom, então no sistema econômico, o livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria e da licenciosidade do espírito da Babilônia. Ele mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder, tá? Como o espírito era tão sedutor que comprava, que subornava esses cidadãos, os reis da terra. As pessoas são motivadas a levar vantagem financeira, ilícita e imoral em prejuízo do próximo. E esse mesmo espírito está hoje porque as pessoas têm agido assim em nossa sociedade, um puxando o tapete do outro, um prejudicando o outro quando é possível. Você já deve ter ouvido falar de gente que, querendo uma vaga numa determinada empresa, levantou uma calúnia contra alguém só para que esse alguém fosse demitido, né? Vivemos em uma sociedade competitiva. Zygmunt Bauman, filósofo e sociólogo polonês já falecido, ele diz que é uma sociedade superficial, de valores superficiais, de laços frágeis, de laços superficiais. E o autor aqui está nos alertando que a gente tem que tomar cuidado para que tudo isso não seja deslumbrador, não deslumbre. Quantos jovens às vezes vão para as faculdades e se desviam, né? Se desviam ali no seu trabalho, enfim, porque eles se deslumbram. E aí João vai dizer para eles que eles não deveriam se deslumbrar com a grande Babilônia, porque existia para eles uma cidade mais deslumbradora, uma cidade melhor, e aí aparece no final de Apocalipse. É como se ele fizesse um contraste. Olha, por que vocês estão deslumbrados com a Babilônia, né? E com a riqueza que ela pode proporcionar? A cidade celestial, a Nova Jerusalém, ela pode proporcionar uma riqueza infinitamente melhor e maior. Então, não se deslumbre. João oferece aqui para ele, dizendo, olha, não se prenda a isso daqui, porque isso daqui é efêmero, passageiro, transitório, há algo maior, há algo grande, há algo eterno. E é essa crítica aí que a gente vê João fazendo, tá? Então, é a sociedade onde impera o espírito da Babilônia, esse pensamento, né, idólatra, é uma sociedade que é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo
desenfreado, onde você vale aquilo que você tem e não o que você é, onde as pessoas são tratadas diferente por aquilo que elas têm e não por aquilo que elas são. As pessoas são desprezadas e aí a gente vê Jesus tratando todos como igual, sem fazer acepção de pessoas. Então, nesse sentido, o materialismo, os deleites e a autossuficiência conduzem o ser humano a confiar mais no dinheiro do que em Deus. E os que controlam a economia impõem cargos, tributos e multas em desfavor do cidadão impotente. Olha só a crítica que João está fazendo. Vê se isso daqui não é atual. Olha o caráter profético aqui. É claro que isso tem aplicação escatológica. Isso acontecia na época de João, aconteceu ao longo da história e vai continuar acontecendo no futuro, na presença aí do anticristo. Mas olha aqui como a mensagem é atual hoje, né? Grandes e poderosos usurpam do povo, grandes e poderosos tomam do povo, oferecendo a esse povo pesadas multas e pesados tributos e zombam do cidadão inocente. Bom, vamos aqui ao tópico de número 3, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia, não negociar a ortodoxia bíblica. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e de expressão doxa, que vem do grego dokel, com o sentido de crer. A junção dos termos traz a ideia de crença correta. Isso é ortodoxia, é a crença correta. Nesse aspecto, quando nós falamos de ortodoxia cristã, nós estamos dizendo que a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada, a Sagrada Escritura, como a suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Por conseguinte, ou seja, consequentemente, a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável. A igreja está no mundo para ser a voz profética para essa nação. A igreja está no mundo para levantar a bandeira dos valores do evangelho. A igreja está no mundo para anunciar o caminho do Senhor. A igreja faz profeticamente aquilo que João fez. Denuncia o pecado e aponta o caminho para o Cordeiro de Deus. No Evangelho de Lucas e no livro de Atos, que para Lucas era uma continuação, né? Ele dirá que o mesmo Espírito que encheu Jesus e deu ele a condição de pregar, encheu João e deu ele a condição de pregar, é o mesmo Espírito que também vem sobre a igreja, que também está sobre a igreja, dando à igreja a condição de pregar e a condição de anunciar. Então, por meio do estudo bíblico, é necessário, as igrejas precisam investir mais e mais em estudo bíblico sistemático. Vamos estudar a Bíblia, vamos estudar ela sistematicamente. O que é estudar sistematicamente? É pegar um assunto e esgotar ele, né? Ou extrair o máximo que se dá dele. Por exemplo, vamos estudar Deus. Isso, a gente pode fazer um estudo sistemático sobre Deus. Vamos gastar aí 4, 5, 6 dias, né, estudando a fundo. Vamos estudar Cristo, vamos estudar o Espírito Santo, isso é um estudo sistemático. Ou eu posso fazer um estudo sistemático estudando o livro. Vamos gastar aqui 3, 4 meses estudando o livro, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos, a carta de Paulo aos Coríntios, o livro de Apocalipse. A igreja, ela precisa investir em estudo bíblico, solidificar a fé, né? Ela precisa voltar-se para isso. Congresso é bom, eu gosto de congresso, mas a gente não pode desprezar também o ensino bíblico. Então, atrele congressos com ensino bíblico. Se você faz um congresso, tire um dia do congresso, de manhã ou à tarde, para ter um estudo bíblico direcionado a partir de algum tema, para que as pessoas aprendam o que o texto bíblico diz e assim a gente consiga capacitar os crentes para enfrentar o espírito da Babilônia e aquelas ideologias que são contrárias aos valores da Bíblia Sagrada. Segundo lugar aqui, o segundo subtópico, formar o caráter cristão. Então, qual é a nossa posição diante do espírito da Babilônia? Formar o caráter cristão. O caráter cristão refere-se à nova vida,
o novo modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo. Uma vez que estamos em Cristo, nós somos agora nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. E é formado em nós o caráter de Cristo. Não há espaço para o eu, né? Há um livro do pastor Jonas Madureira chamado Custo do Discipulado, em que ele diz que quem está em Cristo não há espaço para a autenticidade. Quem está em Cristo não pode dizer coisas como eu sou autêntico, porque agora a sua autenticidade, ela passa por Cristo, né? São os valores de Cristo que impregnam a sua vida. Lembra do que disse Paulo? Eu crucifico o meu eu, e agora eu não vivo mais pelo que penso, pelo que acho, eu vivo agora pelo Cristo que está em mim, tá? Então é o momento da gente viver esse caráter de Cristo em nós. Então, nesse aspecto, torna-se aí necessário enfatizar que é o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do salvo. É o fruto do Espírito que mostra que você é salvo, que você abraçou o evangelho de fato, porque o salvo, ele produz frutos. O salvo, ele produz frutos para a glória de Deus, como Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 25. Então Jesus nos ensinou que é o fruto que a gente conhece a árvore, é pelo fruto que a gente conhece uma árvore. Quando eu olho ali um pé de manga que tem perto da minha casa, geralmente no final do ano, né, o pé de manga fica ali bonito, cheio de frutos, porque é o período do ano em que dá ali a manga. Olha só, a gente conhece uma árvore frutífera pela quantidade de frutos que ela produz. Então, se você é cristão, se você está em Cristo, você como árvore precisa produzir frutos. Essa metáfora, né, de ser uma árvore que produz frutos parece no Antigo Testamento, onde, por exemplo, o Salmo 1 nos compara a árvore plantada junto a ribeiros. Se estamos plantadas em Cristo, nós temos que produzir frutos. E o mundo, a sociedade, precisa ver esses frutos que nós produzimos. Então, não por acaso, o apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado é andar no Espírito. A falha na formação moral do caráter produz falsos cristãos, escravizados pela carne, porque o que domina agora esses cristãos não é a graça de Deus, não é o Espírito, mas é a carne. A igreja que prima pelo estudo bíblico de qualidade, ela produz crentes espiritualmente maduros, saudáveis e capazes de resistir ao espírito da Babilônia. E em último lugar, nós devemos aguardar a volta de Cristo. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja. Diz o autor aqui, né, numa proposta pré-tribulacionista, antes da grande tribulação. Acerca dos sinais que pertencem à volta de Cristo, destacamos a apostasia. As pessoas estão deliberadamente se voltando contra Cristo. O que é apostasia? É um cristão real, genuíno, que já foi em algum momento crente mesmo e resolveu deliberadamente, livremente se voltar, abandonar os valores cristãos. A inversão de valores, a perseguição, a fome, a pestes, a terremoto. Então, diante desses eventos, o cristão, ele é exortado a não viver despercebido, mas a esperar a volta do Senhor em oração, em diligência. Ainda requer-se do salvo enquanto aguarda a bendita esperança de que um dia estaremos com Cristo. Amém? Vamos aqui então à nossa conclusão, que diz assim: vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce força e influência na sociedade global. Suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural e religioso em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor. Glória a Deus por isso. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa continuar falando em nossos corações.
Deus te abençoe, Deus te guarde e que Deus continue te direcionando. Tá bom? Um grande abraço.